Olá pessoal, olá meus elétrons, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar uma questão de eletricidade. Vamos continuar resolvendo uma questão aí agora de eletricidade, tá? Vamos trabalhar resistores. Veja aí o circuito. Nós vamos trabalhar um circuito misto, onde tem associação em série e associação em paralelo. E tem também, veja só, tem aqui amperímetro, né, um amperímetro aqui, e tem voltímetro aqui em cima. Então tem dois medidores, né, dois instrumentos que fazem medidas elétricas. Então nós vamos trabalhar essa questão, mas antes disso, deixe seu like e ative o sininho, compartilhe nossos vídeos, tá ok, pessoal? Vamos lá, a vinheta! Marciano, a vinheta! Que caiu aí na questão número 47, caiu no vestibular da UPM de São Paulo, certo? Que deve ser a Universidade Paulista de Medicina. Então ele diz o seguinte: no trecho de circuito elétrico ilustrado, a tensão elétrica entre os pontos C e D mede 240 volts. Nessas condições, os instrumentos voltímetro e amperímetro, considerados ideais, acusam respectivamente as medidas. Quais são as medidas, tá ok? Então vamos lá a resolução. Então vamos lá essa resolução. O que a questão diz aqui? Ela fala que nós temos esse circuito elétrico, tá? E que foi dado aqui a tensão entre os terminais desse circuito, que é C e D. A tensão vale 240 volts, tá ok? Nos dá também um circuito onde aqui em cima nós temos dois resistores em série, o de 120 e o de 60 ohms. Temos aqui no resistor de 60 ohms, nós temos um voltímetro ligado no resistor para calcular a queda de tensão, tá certo? Aí lembre-se, ó, o voltímetro ele é sempre ligado em paralelo com o circuito que você quer, com o dispositivo que você quer medir a tensão. E temos também aqui no meio um resistor de 160 ohms, que tem um amperímetro ligado a ele. Perceba aí que o amperímetro ele é sempre ligado em série com aquele dispositivo que você quer medir a corrente. O amperímetro é um medidor de intensidade de corrente elétrica, tá ok? E aqui embaixo nós temos dois resistores em série, tá? Por onde nós temos a distribuição aí da corrente elétrica. Aí o que acontece? Veja que esse circuito é misto. Então vamos aqui. Vamos supor que esse ponto C seja o polo positivo e o ponto D o polo negativo do circuito, certo? Sendo assim, a corrente elétrica ela vai chegar a sair daqui, ó, nesse nó, a corrente total, ela vai sair ali daquele nó do polo positivo, né, pelo sentido convencional, e vai se dividir naquele nó em três correntes. Nós vamos ter aqui por cima a corrente I1, no meio nós vamos ter a corrente I2 e aqui embaixo nós vamos ter a corrente I3. Mas olhe só uma coisa, observe uma coisa. Você vê que lá em cima, os dois resistores que estão em série, a associação deles em série 160 com 120 com 60 dá 180. E eles estão ligados entre C e D. A mesma coisa aqui por baixo, ó. 120 com 60 também dá 180. Isso quer dizer o quê? Que a corrente I3 ela é igual à corrente I1, tá? Nós podemos já afirmar isso, ó. I3 é igual à corrente I1. Tem o mesmo valor, porque aqui embaixo, ligado entre C e D, nós temos 180 ohms. E lá em cima nós temos também 180 ohms, ok? Mas vamos lá, nós vamos lembrar da relação da primeira lei de Ohm, né, que é a relação entre tensão e corrente, U por I, é igual a uma constante, que é a resistência, né? Então nós sabemos isso, que U por I é uma constante, de acordo com a primeira lei de Ohm, que é a resistência elétrica. E isso é a primeira lei de Ohm.
Agora, quando você bota U igual a R vezes I, é uma relação que provém de lá, A relação não é a própria lei é isso aqui. Dizer que a razão entre tensão e corrente é constante, tá certo? Pois vamos lá. Então, podemos fazer o seguinte. Nós podemos pegar essa DDP e descobrir logo, através da tensão, com esse resistor de 160 ohms, podemos descobrir a corrente que passa no amperímetro. Essa corrente que passa no amperímetro é a própria corrente I2, que é o que ele pede. Aí vamos lá, ó. Nós vamos ter que a DDP entre C e D é igual a resistência multiplicada pela corrente I2. A DDP entre C e D, aqui no meio, é 240 volts. 240 volts. A resistência, no meio ali, é 160, vezes a corrente I2. Daqui nós vamos tirar que a corrente I2 será 240 dividido por 160. Fazendo aqui a razão, dividindo tudo por 4, por 8, nós vamos ter 3 sobre 2, ou seja, 3 meios. Então isso aqui vai dar 1,5 ampere, ok? Esse valor de 1,5 ampere é exatamente a corrente que passa ali no amperímetro, que está ligada em série com a resistência. Então nós temos a corrente do amperímetro, que é o que? É igual a I2, que é 1,5 amperes. Ok? Pois bem, agora nós vamos calcular a leitura do voltímetro. Para saber a leitura do voltímetro, eu preciso saber a corrente que passa lá no voltímetro, que é a mesma corrente que passa aqui embaixo, certo? Para calcular essa corrente, vamos fazer o seguinte, pegar a mesma relação da lei de Ohm. U igual a R vezes I, né? Só que agora eu vou trabalhar, olha só, com o I1, né? Trabalhar com o I1. Então nós vamos ter a DDP entre C e D é 240. A resistência lá, ó, 120 com 60 dá 180. Você pega a total equivalente ali. Então você vai ter 180 vezes I1. Daqui você tira que I1 será igual a quê? A 240 por 180. 240 dividido por 180. Que nós vamos ter o quê? Podemos dividir tudo por 6, né? Então vai dar 4 e 18 por 6 dá 3. 4 terços de amperes é o valor da corrente I1 e também da corrente I3, se eu precisasse da corrente I3, certo? Outra coisa, sabendo então dessa corrente, eu posso ter a leitura só no voltímetro, ó. Você vai pegar aqui só o resistor de 60 ohms para calcular a tensão, tá? Porque ele provoca uma queda de tensão no circuito e o voltímetro tem que ser ligado antes e depois dele para exatamente medir essa queda de tensão, tá? Essa redução na DDP. Então vamos lá. Nós vamos poder então dizer agora, ó, que a leitura do voltímetro é igual àquela resistência vezes a corrente que passa ali, que é a corrente o quê? A corrente I1, tá bom? Então vamos lá. Vamos ter que a leitura do voltímetro, a resistência 60 vezes 4 terços. Daqui a gente tira. Então você vê ali que a leitura, a tensão no voltímetro que ele vai ler vai ser 60 vezes 4 terços, que a corrente deu 4 terços, né? Então, 60 vezes 4 terços, nós teremos, simplifica aqui, vai dar 20 vezes 4, 80. Então nós vamos ter uma leitura no voltímetro de 80 volts, ok? Então, como eu falei a vocês lembram que eu sempre digo aqui no canal, o show de física nós vemos mais do que a questão pede, tá bom? Mais, muito mais. Então, nesse caso, bem aqui, olha só, a questão já está respondida, né? Que ótimo, já está respondida, tá? Então, beleza, né? Beleza. Mas, olha só, nós podemos também descobrir aí qual é a corrente total no circuito, também dá para ser descoberta, né?
É só você ver o seguinte, que a corrente total no circuito, veja só, a corrente total no circuito é a soma dessas três correntes. É I1 mais I2 mais I3. Veja só aqui, nós estamos aplicando aqui o que a gente chama de lei dos nós, tá? A lei dos nós diz o quê? Que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à somatória das correntes que saem desse mesmo nó. Então, vamos lá. Eu posso dizer, ó, vamos botar aqui a nossa ideia extra, né? Que a corrente total, I, ela é a soma das três. É I1 mais I2 mais I3, tá? Como I1 e I3 são iguais, nós podemos dobrar o valor de I1. O valor de I1 é o quê? É 3 meios, né? Que é 1,5. Então, nós vamos ter 2 vezes 3 meios, mais. Então, aí eu já tenho I1 e I3. Agora, eu vou pegar o valor de I2. Quanto é I2? I2 é 1,5. Opa, fiz uma coisa errada. Não é 2 vezes 3 meios, é 2 vezes 4 terços, né? Que é o valor de I1. 2 vezes 4 terços. Agora sim, 2 vezes 4 terços. E eu vou somar com I2. I2 equivale 3 meios, tá bom? Então, I2 é 3 meios. Então, isso aqui vai dar o quê? Nós vamos ter 8 terços. 8 terços mais 3 meios. Que vai dar uma corrente total de quanto? Vamos tirar o MMC, dá 6. Aqui vai ficar 6 por 3 dá 2, vezes 8, 16. Mais 6 por 2 dá 3, vezes 3, 9. Então, nós vamos ter 16 com 9 dá 25 sextos de ampere. Pronto. Agora sim. Nós temos aí a corrente que deu a corrente total 25 sextos de ampere. Quer dizer, dá 6 vezes 4, 24, em torno de 6,1 talvez por aí, tá bom? Então, o valor da corrente total. Não sei não, é 4,1 por aí. Porque 6 vezes 4, 24, né? Então, 4, alguma coisa, a corrente total. Então, a corrente total é a soma das três correntes por conta da lei dos nós, ok? Então, isso aí é a ideia extra que nós estamos colocando. Então, nós calculamos, encontramos a leitura do amperímetro, que mede corrente, e a leitura do voltímetro, que mede tensão, ok? Então, é isso aí. O canal Professor Uchoa respondeu aí mais uma questão para vocês. Um forte abraço.